Oi, gente! Estamos começando mais episódio do primeiro podcast. Tô aqui com a minha duplinha. Oi, duplinha, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Oi, gente, tudo bem? Hoje teremos um episódio incrível, né? Incrível. Vamos falar sobre o quê? Hoje eu vou ficar só ouvindo, tendo aula, é só isso. Hoje é aula, né? Hoje é aula. Hoje é aula. Eu vou ficar só assistindo hoje. Hoje é aula. Hoje é aula. Então tá bom. Antes de começar esse bate-papo maravilhoso sobre marketing, eu quero agradecer alguns dos nossos patrocinadores. Então, Coliseu, Restaurante Kyoto Sushi, Imobiliária Porta Nova e CDM Finanças. Hoje estamos com o Zenildo. Isso, gente, que responsabilidade. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Eu achei que ia ser leve, vocês já chegaram jogando uma carga. Prazer, gente. Obrigado pelo convite. Desculpa pelo atraso. Né? Então, mais desculpa e vamos que vamos. Prazer estar aqui, viu? Bora. A gente sempre começa com Eu acho que é de marketing chegar atrasado, né? Eu acho. Você acha, né? Também, né? acho. Ah, tá bom. Esse aqui. Eu participei de um... Agora que eu lembrei, eu participei de um podcast e olha... Chegou atrasada? Mas você sabe que é o nosso perfil comportamental, né? A gente é influente. Influente sempre chega atrasado. Aí, ó. Deu a justificativa que tá fechado, então. Eu já até me convenceu. Influente chega atrasado, não tem jeito. Então tá fechado nisso. A gente vai começar com uma pergunta que todo mundo que passa por essa pergunta fala: nunca parei pra pensar sobre isso, né? Quem é Zenildo? Nossa. Realmente. Na verdade, eu tava até falando pra vocês, é difícil a gente falar da gente, né? Até pra produzir conteúdo pra gente, né? Então, pra mim, o Zenildo eu sou o esposo da Bruna, pai da Zoe, filho da dona Ana e do seu Mário. E eu acho que esse basicamente é quem me define. E aí tudo que vem depois disso aí, né? Então eu sempre tento seguir esse princípio. Primeiro Deus, depois minha família e aí depois qualquer outra coisa que aconteça. Então seja nos negócios, seja qualquer outra coisa. Então, basicamente isso. O Zenildo é esposo da Bruna, pai da Zoe e o filho da dona Ana e do seu Mário. É isso aí, que legal. Zenildo, você vive e respira marketing, né? Marketing. Fala como isso entrou na sua vida, como que você decidiu por ser hoje gestor de marketing. Cara, olha, é bem engraçado, porque assim, até a América falando aqui da profissão dela, e quando eu era criança, assim, uma vez perguntaram na escola, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser advogado. Perdi eu achava muito legal. Que isso? Sacanagem. Você acredita? Era meu sonho de criança, era ser advogado, achava muito legal, né? Só que aí depois você vai crescendo e tudo, e eu descobri que eu queria ser dono de uma empresa. Eu falava assim, meu sonho era chegar assim, chegar numa empresa e ninguém saber que eu sou o dono, sabe? Na dimensão de grande, né? Então eu sempre quis fazer isso. E desde que eu me entendo por gente, eu faço isso. Como eu falei, eu sou filho da dona Ana e do seu Mário. Minha mãe é uma empreendedora, ela tem uma mercearia há 30 e poucos anos. E eu nasci e fui criado desde pequeno embaixo de um balcão de comércio mesmo. Minha mãe tem uma mercearia até hoje. E quando eu era pequeno, ela veio da maternidade, ficou 40 dias ali de repouso e ela já começou a trabalhar. E lá tinha um balcão assim, ela me colocava embaixo do balcão aqui e atendendo os clientes e cuidando de mim. Então eu cresci nessa parte de venda. Minha mãe atende os clientes dela até hoje lá. Então eu cresci fazendo isso, sabe? Cresci vendo minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando. E aí de lá pra cá eu sempre quis ter isso. Eu quero ter um negócio. Então eu já tentei de um monte de coisa na vida, né? Acho que é meio que padrão, né? Sim. Você vai tentando até que você se encontra, né? E eu acho que eu me encontrei no marketing. Eu fiz faculdade de administração e a matéria que eu mais gostava na administração era realmente de marketing e de psicologia. Das duas coisas que eu me apaixonei. Então hoje, se eu fosse fazer uma faculdade para seguir uma outra carreira, eu acho que eu iria para psicologia. Já não iria mais para direito, né? Você acredita? Por mais que eu acho legal. Não, é que assim, vocês estão errados, né? Mas tá Claro. Eu, igual eu falei, eu não faço. Gente, Não é uma muito loucura, eu B.O. não pra faria outra resolver, coisa, velho. sabia? Assim, você fala assim, Mary, você gostaria de fazer uma segunda opção? Gente, eu não consigo enxergar uma segunda opção. Sim. De verdade, tipo assim, eu amo muito o que eu faço. Minha mãe queria que eu fizesse biologia, né? Sim. Passei em biologia, era biologia marítima. Nossa, eu falei, é mais difícil. eu falei, eu acho que queria não vou você querer passasse não, esse aí fome, não. né? Eu falei, não, eu quero ser advogada. E minha mãe, não. Mas você sempre quis ser advogada? Sempre, assim, Legal. sempre mesmo. E aí minha mãe, não, você vai ser advogada, você vai ter que ir defender bandido, não sei o que. Minha mãe sempre teve muito medo com relação a isso. Sim. E o meu primeiro estágio foi exatamente na vaga criminal. Hoje você não é mais criminal. Não atuo mais na vaga Mas é difícil, né? Cara, você sabe o que eu acho bonito do dia? Às vezes eu coloco lá no YouTube e fico assistindo as performances do advogado na audiência.
Seja muito perfeito. Cara, tem algumas que é uma interpretação mesmo. É muito louco. Eu fazia tribunal do júri, que eu trabalhava dentro da sala mesmo de audiência, participava dos depoimentos. Então, assim, era muito legal. Eu na minha cabeça, eu sair daqui, eu vou ser promotora de justiça. Porque era realmente o meu sonho fazer promotoria de justiça. Só que aí, como você mesmo disse, no caminho das pedras, vai mudando, né? A gente vai, né, ver várias execuções do meio. Colegas do fórum mesmo, tentativas. E aí, como a gente tem uma família a zelar, né? Então, aí eu fiquei meio assim, falei, e aí nesse meio tempo fui pro dependendo cartório. Financeiramente, por exemplo, tem outras áreas que são financeiramente melhor, né? Com certeza. Sim, eu faço imobiliário. Aí eu fui pro cartório. Que é bom pra caramba. Nossa. Tranquilíssimo. Não tem ficar acordando de problema. madrugada pra poder ir. Tem que ir de vez em quando, né, Adri, que você falou? Tem que ir no meio dos barros. Cair, escorregou. Normal. É a parte que ninguém vê. Que é o que a gente tá falando que você tem que trazer pro story, né? Vou fazer a próxima. Vocês querem ver a humilhação, né? Não, vou trazer. Sexta-feira. O dia que eu acompanhei, que ela falou assim: olha, a gente já vai, porque vai pro outro compromisso. Foi verdade. Ela falou assim: a gente vai pro outro compromisso, então já vai. Eu falei, beleza. Tranquilo. Aí chegou, aí eu olhei assim, eu falei assim: aqui dá notícia, viu? Mas eu acho que ela ficou tão impactada que ela acho que não conseguiu nem gravar, porque a gente tomou chuva, pegou barro. Eu falei, se der notícia aqui, a notícia tá aqui. Eu falei, então, e quem que vai dar notícia? É igual que você tá no rolê, né? A enfermeira nunca pode passar mal no rolê, né? Você também, a América, não pode ser presa. E a Adri também não, porque só quem vai dar a notícia. Ela só pegou e falou assim: vou descer, tá? E você pode ficar aí no carro. Eu falei, é uma certeza, né? Que eu vou ficar aqui. Óbvio. É uma certeza, aí foi. Você já tirou foto e já deixou pronta a headline, né? Nem consegui, eu só fiquei pensando, né? O sinal falhava, eu falei, que maravilha. E tava uma chuva. E a gente tava lá no meio do mato real mesmo, lá no meio do mato de Cotia mesmo. Nossa, que não pegava sinal. Aí eu entrei lá, tá tudo bem? Aí eu felizona. Tudo bem, a gente vai ali em cima ver a outra casa. Lá em cima? Só por Jesus, tá? Aí a gente foi na outra casa, a dona da casa falou assim: um pouquinho mais pra frente, até certo ponto vocês vão, e depois não vai não, porque quem foi não voltou. Nossa, legal. Sério? Foi bacana. Você quer ir? Eu vou ficar aqui, obrigado tá? por avisar, né? Ô, doutora. Esperando que a doutora passe. Você tinha que falar, vou te processar. Não, dá bastante conteúdo, tipo, os marketing dá bastante conteúdo. Eu só não sei se eu quero ir junto. Amanhã né? eu vou te chamar. Amanhã eu tenho vou te chamar. O Joe tá aqui, a Soraya também, eles são bons pra isso aí. Amanhã eu tenho levar vou chamar vocês no fogo, olha isso. ele não se ofereceu, ele não falou, eu sou péssimo filmmaker, eu sou um quebra-galho. Filmmaker bom é ele. Aí vai fazer assim, um dia por trás dos bastidores. Vai combinado. Ser bom. Não, isso daí eu tô disposto. Então bora. Mas eu vou levar o seguro de vida, vou deixar um vídeo gravado, né? Vou deixar futuro. Vídeo posto. Testamento, vamos fazer já então, deixar pronto. Tá bom. Tá vendo? Você tem uma criança ainda. Advogado não sabe vender, Eu deixar o meu serviço já montado, né? Misericórdia. Mas você sabe que tem uma frase do professor Clóvis de Barros que eu gosto pra caramba, porque justamente eu tentei muita coisa, né? Aí ele fala assim, demore o tempo que for pra perceber o que quer da vida, mas quando perceber o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. Acho que é isso que você falou, né? Talvez a gente demore pra caramba pra achar. Eu cheguei numa fase que eu falei assim, eu já tô velho, tipo assim, 28 anos e eu ainda, não sei se é isso aqui mesmo, sabe? Aí eu ficava, caramba, eu tô muito atrás das pessoas, assim, pensando, né? E aí quando eu vi essa frase, eu falei, então talvez ainda... Tá no seu momento. Tá no seu momento, né? Porque a gente vai tentando tanta coisa, e fala, acho que... Tipo, chegou uma hora que eu falei, cara, acho que empreender não é pra... A coisa pior da minha vida, assim, foi... Não vou falar que foi pela pessoa, mas foi trabalhar para outras pessoas. Porque não era sobre o trabalho. Era a frase do seu Madruga, o mal não é ter que trabalhar. Exato. Não é o trabalho, é ter que trabalhar. Então, tipo assim, pra mim, eu tava contando pro Joe até agora, 2 vezes eu trabalhei para as pessoas. E, cara, nossa, da última vez, inclusive foi pro Felipe, nosso amigo, eu falei assim, pô, Felipe, na época a gente tava fazendo o marketing já dele, ele foi começar com a Pano Bianca, eu preciso de um gerente. E sabe quando você tá naquela fase que você não sabe se o negócio... Tipo assim, você já tem um negócio, já tem cliente, só que você chega numa parte ali que você fala, será que é isso, mano? Não pelo que... Eu gostava, eu amava fazer aquilo. Mas parece que tinha travado no lugar. E aí eu falei, não sei se... Acho que talvez isso aqui não seja pra mim. Minha filha tava pra nascer. Também, uma insegurança, sabe?
E aí, é engraçado que com certeza vocês passaram por isso antes, vocês são empreendedoras, mas tipo assim, você olha pro lado e ninguém tá acreditando em você. Eu, graças a Deus, tenho minha esposa Bruna, ela foi a única que sempre, toda a loucura que eu penso em fazer, eu falo pra ela, ela só fala assim, não, vai dar certo. Então, tipo assim, é o único apoio que eu tive, mas nessa época assim, eu olhei, caramba, né? Aí o Felipe falou, eu tô precisando de um gerente. Eu falei, não, sou eu, cara, né? Eu tô pronto, é isso. Cara, eu nasci pra isso. Só que eu tenho meus clientes, não vou abandonar. Não. Você acha que dá pra nós tocar junto? Não, dá pra tocar junto. Beleza. Aí fizemos o lançamento lá da Panambiana. Começamos, cara, na primeira semana que eu tinha que bater horário. Nossa, eu saí de casa, minha mãe e minha esposa falaram assim, parece que você saía, elas falam até hoje, parece que você saía, parecia que tinha uma nuvem preta. Você já acordava desmotivado. Eu ia dormir desmotivado e acordava desmotivado. Então, tipo assim, não era pelo negócio, porque pelo negócio eu gostava. Mas só de eu saber que eu tinha que trabalhar para alguém, aquilo me doía. Que até hoje, se alguém me fala que saiu o Joe, o Espinosa, ele veio aqui, o Ricardo, né? O dia que o Ricardo postou lá, que ele abriu a loja dele, eu mandei uma mensagem para ele que eu tava quase emocionado, cara. Porque eu vi assim, um cara que trabalhou tantos anos empregado, ele saindo e brigando pelo negócio dele. Nossa, eu fui lá no outro dia. Eu falei, irmão, vem aqui só pra te dar o parabéns e te falar. Ninguém vai te apoiar, vai dar tudo errado, mas continua. Porque, tipo assim, é uma vitória quando eu vejo um amigo, alguém saindo disso, sabe? Então, acredito que vocês também passaram por isso, né? Não, eu falo que a melhor decisão que eu tive na minha vida foi a pior. Naquele momento, foi a pior. Mas foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi sair de CLT. Sim. Se eu soubesse antes, eu não acredito, né? A gente fica naquela insegurança. Sim. Aquela estabilidade que é criada na nossa mente. Que uma falsa estabilidade também. Só que uma falsa estabilidade, totalmente. Então, assim, e não é pra todo mundo, a gente sabe que não é pra todo mundo, né? Tem que ter coragem pra aprender. Tem que ter coragem. A gente acorda demitir todos os dias. Entendeu? Você é só para funcionário. A pessoa fala assim, igual, eu lembrei que até que o João falou que isso foi um pouco parecido. Que o João falou assim, eu quis ter uma academia porque eu queria treinar a hora que eu quisesse. Eu falei, então você treina a hora que você quer? Não, eu quero advogar porque eu quero acordar 10 horas. Imagina. Um treino com reunião. Não, e o pior, que por exemplo, você vai montar uma peça. Aí você tem que pegar e estudar a peça, estudar os precedentes lá e tal. É muito louco isso aí. Então, tipo assim, as pessoas só vê é igual o da Adri, por exemplo. Esse dia a gente tava tomando café, né, Adri? E aí, daqui a pouco eu vi a Adri. Eu falo, como que você consegue processar tanta informação ao mesmo tempo? Porque deve chegar tanta notícia, e ela bate o olho, essa aqui eu não vou postar. Né? Então, tipo assim, ninguém vê esse trabalho. Que é o trabalho que a gente faz. Então, por exemplo, o meu trabalho, as pessoas veem às vezes depois que deu certo. Mas a parte que a gente tá atrás, que eu tô de madrugada, estudando, pensando, e aí vendo se faz sentido com tal cliente. Tem vezes que eu acordo de madrugada e pensando numa campanha para um cliente, você acredita? Várias vezes. E aí eu levanto, vou lá no celular e eu mando áudio para mim mesmo, né? Essa aqui foi assim. No outro dia eu vou, faço, apresento o cliente, ele gosta. Dá vontade de mandar pro cliente na hora, Dá vontade. 3 horas da manhã, esquece, deixa pra lá. Eu tenho uma cliente, é um dos meus melhores clientes que eu tenho, assim, que é a melhor não de valor, mas de estrutura, e eu gosto muito deles, é a Nexus, e ela tem a gerente lá é a Rosângela. Pensa uma mulher brava. A Rô me manda mensagem meia-noite, e-mail, não mensagem, mas às vezes ela me manda e-mail meia-noite. Eu falo, caramba, aí no outro dia 6 horas da manhã ela tá me mandando outro e-mail. Eu ligo pra ela e falo, você não dorme? Então você vê, é difícil, né? Assim, o trabalho que ninguém vê é o mais difícil, é o que ninguém valoriza, né? Provavelmente. Né? Igual o pessoal fala assim, no off acontece muita coisa que ninguém vê. Que ninguém vê, que eu falo dia a dia, é uma estratégia. Por exemplo, ainda mais hoje, a gente tá falando hoje, no mundo digital. Pô, gente, igual eu falo, pra me vender, a gente tem que se vender. Só que até você criar essa... eu sei fazer peça, eu sei fazer audiência. É isso que eu sei fazer, eu estudei pra isso. Assim, hoje eu fui numa imersão e é exatamente hoje. Você não serve pra ser advogado, você tem que vender. Entendeu? E aí que tá o problema, né? Você sabe que, por exemplo, o médico, que é 2 problemas, né? Você trabalhar marketing pra advogado e pra médico. É os mais difíceis que tem, porque tem muita legislação que não permite você fazer muita coisa. E, por exemplo, a classe médica é a mais endividada do Brasil, cara. É uma loucura isso. É uma loucura, porque os caras sabem fazer o quê? Sabem fazer aquilo lá que eles fazem. Exatamente. E aí eles ganham bem. Então os caras vivem num padrão que médico ele tem que aparentar bem também, né? É o padrão que eles vivem ali. Então, pra chegar no nível, eles começam a fazer muita dívida, não sabem vender. Porque, tipo assim, o que é engraçado, ó, tem o mesmo médico que ele atende um cardiologista. É 120 a consulta. Só que tem o mesmo que cobra 2.500 a consulta. Exatamente. O que muda é a venda. Né? A venda e o processo de
de criar valor, de ganhar marca, que é o que a gente está falando. Poxa, a América hoje é um valor. Ela começou a criar conteúdo, gerou uma autoridade, cara, o valor é outro. Esquece, porque a pessoa ela não quer mais um advogado, ela quer a América, entendeu? Esse que é o negócio, que é o que o marketing faz. Hoje a gente estava fazendo um vídeo, aproveitando, meio que saiu aqui da estrutura que a gente começou, né? Mas a gente estava fazendo um vídeo hoje e era justamente falando sobre isso. A venda sem o marketing, ela acontece, mas o comercial ele vai vender pouco, porque ele vai gerar um valor ali mínimo. Agora, quando o vendedor ele está alinhado com o marketing, ele vai vender mais, só que ele vai vender melhor. E vender, às vezes, não é vender mais, mas vender melhor. Empacotar aquele produto que você vende por 100, fazer um pacote nele que você vai vender por 1.000. Entendeu? Então, você, em vez de vender o 10, você vendeu 1, seu custo operacional foi menor e seu lucro foi maior. Então, é isso que a gente fala. Sempre quando o marketing ele entra, ele é para fazer isso, para enxutar o produto. Tá vendo clientes, né? É uma coisa que a Adri bate muito exatamente com relação a isso. Ela falou assim, não adianta o marketing ser 100% e o cliente não tá andando junto. É o que assim, mais o marketing acontece, né, Adri? Você sabe. Não vai fazer, fechou o mês, no segundo dia você já tá vendendo. Exatamente. Tá, mas aí, como que é a recepção desse cliente com relação ao seu marketing? Exatamente. O cliente, você fez seu marketing, seu videozinho bonitinho, colocou lá, o cliente te manda mensagem e a pessoa simplesmente não responde. Ou responde daqui 3 dias. Exatamente. E tem cliente que, por exemplo, ele acredita que o marketing vai transformar o negócio dele. Sim. Entendeu? De muitas vezes transforma. Se o cara já tem uma operação rodando, ele já tem uma oferta boa, ele já tem um bom atendimento e tal, o marketing vai transformar o negócio dele. Mas agora, às vezes, o que acontece, que deve acontecer muito com a minha amiga aqui, você entrar numa empresa e aí quando você olha, você fala, o que é o comercial? A gente foi fazer uma proposta, fazer uma apresentação para um cliente bem grande, e uma outra agência tinha feito uma proposta já para eles, eu já sabia e tal, e eu cheguei lá. E aí eu fui fazer a reunião, apresentei a nossa proposta, ela falou, tá, e aí? Como que aplicaria isso? Eu falei, primeiro deixa eu entender, como que tá o comercial de vocês? Ela falou assim, a empresa é grande, fatura milhões, atende grandes clientes. Essa pessoa aqui. Eu falei, beleza, como que tá? Vocês estão fazendo chamada ativa? Não, é quando o cliente indica e vem. Eu falei, tá, mas qual que é o processo? O cliente chega em você, você atende, você passa orçamento, você tem um CRM? Não tem. Eu falei, então, primeiro, antes de você me contratar, a gente precisa ajustar isso aqui. Aí depois que isso aqui tiver ajustado, a gente entra com o marketing. Então, aí a gente ganhou esse cliente nisso, porque outras agências tinham ido, não, a gente vai subir, vou vender. Né? É o preço, né? Não é o valor. Não, e outra, eu vou te ajudar a comprar. vender. Só que aí, olha pra você ver como que é engraçado. Muita empresa quer que o marketing venda. Mas quantas vezes você recebeu proposta de te pagar comissão pela venda? Nunca. O cara não cobra o comercial dele, ele não cobra o alinhamento de atendimento, talvez de entrega, talvez de precificação, de concorrência. Aí vai entrar os nossos amigos aí da CDM que vai vir depois. Ele não alinha nada disso. E ele quer que o marketing venda. Só que se o marketing cobrar uma comissão de venda, ele não quer pagar. Então, afinal, o marketing vende ou não vende? Exatamente. Entendeu? É o que muito cliente chega para mim, se eu colocar 3 mil de tráfego, eu vou vender quanto? Eu falo, não sei. Se alguma empresa te falar que você vai vender, ela tá te enganando. Entendeu? E muitas. Na verdade, acho que a maioria do pessoal, dos clientes, chega com essa ideia. Com essa ideia. A maioria dos meus clientes vieram de outras agências. E aí, quando eles chegam na gente, inclusive eu tenho 2 que vieram da CDM, foi a mesma coisa. Quando chegaram, eu comecei a pegar, eu falei, quando vocês investiram de tráfego? Deixamos 30 mil, não sei o quê. Eu falei, tá, vamos olhar o que a gente gerou com esse tráfego? Eu não tenho. Relatório. O relatório tem aqui, impressão. Beleza, tá. Da impressão que a gente teve do anúncio, teve clique? Teve mensagem? Não sei, eu tenho isso aqui. Então você. Ou seja, a pessoa está pegando seu dinheiro e está queimando, porque o Google, o Meta, qualquer empresa, o dinheiro que você colocar lá, eles vão pegar. Entendeu? Então a maioria das agências, tipo assim, o cara aprendeu a subir uma campanha. Se eu parar aqui, pegar um computador, vocês nunca mexeram com a campanha? Já subiu, Adri? Anúncio? Não. Já. Já? Você não, né, Mary? Se eu te mostrar aqui em 5 minutos você aprende a subir uma campanha. Não tem erro, é fácil. O problema é, essa campanha vai ser para quem? Tá, em que momento essa campanha vai aparecer? Tá, com esse cliente aqui a gente vai comunicar o quê? Então, tem perguntas que você precisa fazer antes de subir uma campanha, antes de subir um post, antes de criar um vídeo. Porque senão não faz sentido, você só está alimentando ali. Fazer um planejamento, né? Você tem que ter uma estratégia. A gente fala que tem uma jornada de compra, que é o que você falou, né? É uma jornada de compra. Esse cliente tem, porque às vezes você tem um problema. Beleza, eu tenho um problema. Tá? Às vezes a Adri vai passar por esse problema, mas ela não sabe que vai passar. Ou seja, ela não tem consciência do problema. Então, como que eu vou vender uma solução para um problema que ela nem sabe que tem?
Entendeu? Então o marketing, o que ele faz? Ele tem que gerar essa consciência. Então para esse lead, ele vai ter que ser esse tipo de conteúdo. Vou ter que mostrar para ele que existe um problema e que ele talvez, ou que ele vai passar esse problema. Bom, beleza, entrou no funil. Depois disso, eu preciso falar para ele assim, ó, esse problema tem uma solução. E a solução é essa. Beleza? Mas não te convenci ainda. Tá? Aí você tem que falar assim, por que essa solução é melhor? Porque ela resolveu o problema de fulano, que é o mesmo problema de você. E aí, por que eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema para você? Porque eu resolvi a de fulano. Então, aí quando você consegue fazer toda essa jornada, você vende. Só que daqui, de uma ponta até a outra, você tem que entender muito bem a comunicação que você coloca, senão você perde um lead. Entendeu? Você perde uma venda por causa de uma besteira. Às vezes você não entendeu, o cara não sabe do problema, né? E o que é muito curioso também, né? Muitas empresas, né? A pessoa acredita que o marketing é a solução, é o milagre, né? Não é nem a solução, é o milagre mesmo. Então, olha, eu preciso, e é sempre um desespero, né? Eu preciso fechar isso porque é um milagre. Isso vai mudar aqui toda essa realidade e não entende a questão dos processos que precisam estar alinhados dentro dessa empresa. Só que quando começa a caminhar, e aí chega aquela realidade de preciso cortar custos, o primeiro que cai é o marketing. É o marketing e venda, né? Você já percebeu? Assim, mas o que fez funcionar a sua empresa? Não foi justamente o marketing, você tem que continuar priorizando ele, porque senão suas vendas vão cair e automaticamente você vai precisar chamar de novo, né? Ó, você sabe que eu já tive cliente, ele veio e falou assim, poxa, vamos ajustar o preço, não sei o que, a gente está passando por uma dificuldade. Eu falei, o que está acontecendo? Ela começou a me explicar. Então, a gente fez isso, a gente fez um plano de recebimento, eu falei, cara, então, ó, vou fazer o seguinte, cancela com a gente, contrata a CDE. Aí eu passei o contato pra ele, porque eu falei assim, você precisa primeiro ajustar isso aqui, financeiro. Senão qualquer dinheiro que entrar, filho, você não vai saber de onde veio. Então, de fato, quer contratar com a gente, contrata com eles. Ajusta você primeiro, depois a gente vai para outra etapa. É o que você falou. Então, às vezes, você entra eles querem uma coisa do marketing e o problema não é da empresa, tá? O problema é das redes sociais. Que é aquele negócio, os caras prometem. Olha, fiz um vídeo, vendi 1 milhão, vi não sei o quê. Você fala, caramba, esses caras como é que estão, né? Vocês perguntaram como que eu comecei no marketing, né? E aí eu vou contar pra vocês. Bem legal. Eu tive algumas empresas ali antes de chegar no marketing. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, meu padrinho tinha uma borracharia aqui perto da fonte, né? E aí meu pai um dia encontrou e falou assim, você não tá precisando de um ajudante lá na borracharia? Tinha 14 anos. Aí meu pai falou, eu tô, mas não tem muito dinheiro e tal, tá meio devagar lá o negócio. Meu pai falou, ele não precisa pagar nada. Ele só precisa aprender uma profissão. Tá aqui a Soraya, que é minha sobrinha, que ela não deixa eu mentir como que era meu pai, né? Não precisa pagar nada, ele só precisa aprender alguma coisa. Beleza, fui lá trabalhar nessa borracharia. Eu trabalhei 3 meses, não ganhei uma real. Só trabalhou, acordou cedo, trabalhou duro. Mas hoje eu sei arrumar um pneu, né? Ótimo, aprendeu pra vida. Aprendi pra vida, mas e ali antes eu já trabalhava pra minha mãe, na mercearia da minha mãe, desde que eu me conheço eu trabalhei ali. Então eu sempre trabalhei com a minha mãe sempre foi muito, até hoje. Minha mãe hoje tem 67 anos, tem um monte de problema na coluna, eu e minha esposa briga com ela e diz, vai descansar. Hoje não precisa mais, tipo, de você estar lá, paga alguém para ficar lá. Ela quer ir lá, só que o problema dela é que ela quer servir o pão para os clientes dela. Ela tem cliente lá que há 30 anos compra pão com ela. O dia que não tem pão, ela fica triste, chateada por causa do cliente. Não é pela venda, não. É pelo cliente mesmo, do cara não poder ter o pão. Ela fica preocupada. Ela fala assim, o fulano vai pegar pão hoje, ele vai ter que descer lá embaixo para comprar pão, não sei o quê. Então, tipo assim, a parte de venda, eu sempre aprendi muito ali com a minha mãe e com o meu tio. E aí fui pra essa borracharia, aí trabalhei esses 3 meses e falei, não dá. Aí falei pro meu pai, eu vou fazer um curso. Eu vou estudar agora, porque eu já trabalhei um pouco, agora vou dar uma estudadinha. E tal, beleza, saí. E aí fui trabalhando lá com a minha mãe, fiquei lá bastante tempo. Aí comecei a faculdade. Eu queria fazer ou direito, aí nessa época já tinha mudado. Ou era direito, eu ia ainda, ou era educação física. Eu sempre gostei de academia também. Eu falei, vou fazer um dos dois. Aí, nada a ver, nada a ver. Aí ou eu vou trabalhar muito, ou eu vou trabalhar muito na academia. Não, alguma coisa vai dar. Aí ganhei uma bolsa de administração. Vou fazer administração, vou ser empresário, preciso saber administração. Entrei na faculdade, inclusive estudei com o Charles. Entrei na faculdade, cara, assim, eu ia, mas sabe, não é aquele negócio, mas... E na faculdade de administração é engraçado, eles não ensinam nada sobre empreendedorismo. Pelo menos é o que eu fiz. É 100% você trabalhar para os outros. Então, tipo assim, eu nunca quis, e aí aquilo me
aí beleza. Eu entrei na faculdade, e pô, agora tem que procurar um estágio. Procurei, uma empresa, eu sempre falo, Deus, ele cuida muito de mim. Tipo assim, acontecem umas coisas assim que eu falo, é só Deus. Então, eu entrei nessa empresa para ser estagiário. A dona e o dono gostaram muito de mim, mas eu trabalhava pra caramba mesmo lá. E aí, deu um mês, eu já não tava aguentando. E eles eram muito legais, tipo, saía todo mundo pra almoçar, aí eles falavam assim, espera aí, você vai almoçar com a gente. Eu ia almoçar com eles, com os patrões, sabe? Então, poxa, era mó moral. Sim. E aí... Todo mundo querendo isso, todo e os mundo, não, o pessoal nem gostava muito de mim lá por conta disso. E aí, beleza, deu um mês, eu falei pra ela, eu vou receber uma proposta melhor. Não tinha nada, vou receber uma proposta melhor, vou ter que sair. Ela, fica com a gente, eu vou te efetivar. Bom, tava ganhando tipo 800, 900, aí o salário era 1.200. Aí já fui pra 1.200, opa, beleza, melhorou, né? Aí animou. Beleza, mais um mês, eu já não tava aguentando. Desconforto, né? Desconforto. E não era do trabalho, o trabalho era muito tranquilo, era muito bom de fazer. Era uma empresa de engenharia, eles faziam laudo de avaliação patrimonial, era muito legal. E aí eu falava pra ela assim, me coloca pra fazer avaliação, tem os avaliadores que ele vai no imóvel. Lá eles atendiam muito Petrobras, então tipo assim, o cara vai abrir um posto, ele tem que pôr um imóvel de garantia. Então, esses avaliadores, o cara ia para Mato Grosso, viajava, ficava lá e voltava e tal. Eu achava muito legal. Me coloca, não, você é muito novo, porque tipo, os caras iam para umas terras igual essas que você ia, tipo, no meio do mato, não sei o quê, chegava lá, os caras ameaçavam os caras, para aumentar o valor da terra, sabe? Então era muito louco, mas eu queria ir. Aí ela me colocou, eu falei pra ela, eu recebi outra proposta. Você me coloca, eu preciso ir embora. Aí você acredita? Ela falou assim, não, eu fico aí mais um mês que eu vou aumentar seu salário e tal, vou te colocar. Eu era assistente, eu era pra auxiliar, alguma coisa assim. E aí aumentava tipo mais uns R$200. Não, mas não vai dar. Aí eu já não tava aguentando, então saí. Eu tenho meu registro na carteira, acho que um mês de estágio, mais 2 efetivados. Foi as 2 vezes que eu trabalhei, foi lá e na Panambiana. E aí eu falei, não dá. Aí saí de lá, já falei, vou montar uma lanchonete, vai dar dinheiro. Uma lanchonete. Lá peguei umas economias às vezes que tinha meu tio lá, falei, vamos montar junto? Ele falou, vamos. Compramos uma geladeira, uns negócios no postinho do Pinheirinho, sabe ali? Vocês conhecem? De frente do postinho, hoje tem um salão lá, que é alguma coisa. Eles não tinha acabado de coisar. Eu passei lá na frente do telefone, eu liguei, já aluguei, no outro dia eu já comprei uns salgados, coloquei lá e fiquei lá. Foi meu primeiro empreendimento, assim, né? E aí fiquei lá um tempo, não lembro quanto tempo mais ou menos, mas ficamos, mas depois já não tava dando muito certo, só meio que saía 0 a 0 o aluguel. Então, beleza. Aí falei, poxa, agora eu vou... Agora eu já sei o que é empreender, agora eu empreendei. E aí veio uma época, que não sei se vocês pegaram, que era uma época de... Hoje a gente sabe que é pirâmide, né? Mas era o marketing multinível, tava muito forte. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Telex Free, era Bebom, um negócio assim. Mas você quer um negócio de colchão. De colchão. De colchão. Eu entrei nessa da Telex Free. Aí foi aí que eu vi esse negócio de venda. Porque lá esses negócios... Eu acho que tipo assim, todo mundo que nunca trabalhou com venda tem que entrar numa multinível dessa. Lá em Nodê da vida, tá? Porque, os caras batem muito nesse negócio de venda. Demais. Aí você vai nos eventos, os caras com os carrão. Vende não sei o que. Esse negócio aqui dá dinheiro, eu vou ficar rico. Né? E aí a gente entrou na Telex Free. Poxa, fizemos maior dinheiro, que isso aí quebrou. Ficou lá o dinheiro preso, beleza. Aí falei, poxa, agora vamos ter que fazer outra coisa. Eu fui lá e montei uma casa de ração. Meu caso de ração vai dar dinheiro. E por que essas ideias assim, do nada? Do nada. Só do nada, vamos montar tal coisa. Porque foi salgado pra casa de ração. Não, e aí o próximo, depois da casa... A casa de ração foi depois. Depois eu falei assim, eu vou montar um transporte executivo. Eu tinha um Jetta já e tal. Meu pai era taxista. Meu pai, é engraçado que meu pai, eu acho que ele foi a primeira lotação do Ibu foi meu pai. O que ele fazia? Meu pai ele era mestre de obra, mas não era lotação, não, era ilícita. Clandestina. Era clandestina. Era só ônibus na época. Né? Meu pai trabalhava no centro de São Paulo, ele ia com uma Kombi e ele levava os peões dele ali, só que os peões dele entrava só na Vila Sônia. Ele saía ali do Magali. O que ele pensou? Meu pai era um gênio, só que não tinha muito estudo, mas ele era um gênio. O que ele pensou? Eu passo aqui, tem um monte de conhecido no ponto que vai tudo pra Vila Sônia. Eu vou falar pra eles me pagar o dinheiro da lotação e eu deixo eles lá. Carona. Você acredita? Ele fez isso e todo dia os caras ficavam esperando ele, porque no ônibus ia lotado, ele ia sentadinho, pagava o mesmo preço, ia conversando. Isso é bom. Então tipo assim, a gente fala até hoje que acho que meu pai foi um dos primeiros a conversar com isso. Então, aí meu pai era taxista, aí eu falei, cara, eu vou fazer transporte executivo.
Na época, tipo, vou fechar, vou tentar entrar no Rancho Silvestre, no Almenate e tal. E foi isso que eu fiz. Fui lá no Rancho Silvestre, tem meu irmão Marinho, ele que me ajudou. Ele falou, vamos lá e tal, me incentivou pra caramba. Vamos lá no Rancho Silvestre, fechei. Aí eu falava, as meninas pediam táxi, em vez de pedir táxi, pedia pra mim. E eu comecei a fazer. Geralmente aqui dos hotéis ia pros aeroportos. Cada coisa aí que já passei que era muito engraçado. História. Dá pra fazer um vlog. Nossa, dá. Uma vez eu fui pegar lá, nada a ver, mas Conta. Perfil influente é assim. Provavelmente vocês passaram isso com o João Cabrenda. Influente é assim, ele troca de assunto muito rápido, né? A pessoa vai muito rápido. Uma vez eu fui pegar um pessoal no Almenate e aí eles fechou assim, ó, era 4 viagens, vai levar 4 pessoas diferentes. Foi a primeira, beleza, a mulher falava meio que espanhol, tranquila, ela foi lá e pagou no cartão. Top. Segundo eu fui lá, peguei, o cara já não falava nada, tudo em inglês, eu não sei nada de inglês. Aí peguei o cara entrou dentro do carro, fui levei. Cheguei em Guarulhos, eu fui daqui lá pensando, será que esse cara vai pagar? Ou será que é o pessoal lá que vai me pagar? E ninguém falou nada. Eu cheguei lá, o cara desceu do carro, thank you. Vai. Aí eu olhei e falei, vou perder. Peguei a maquininha e saí atrás do cara no aeroporto. Please. E o cara, meu, tipo assim, americano, o americano mesmo, ele é meio arrogantão, né? Então, que o cara, ele olhava pra mim assim, falava algumas coisas e foi embora. Eu falei, putz, perdi. Ainda pensei, ainda tem mais um, pelo menos não vou perder tanto, né? Aí, beleza, voltei já triste. Falei, já me ferrei nessa aqui, né? Na hora que eu voltei, era 2 americanos, gordão, bem aqueles de filme, fala grosso e tal. E aí, tinha um tradutor com ele. Aí o tradutor falou assim, eu posso ir com você de carona? Você me deixa em tal lugar? Eu falei, na hora. Ele falou, sou tradutor. Eu falei, na hora, vamos embora. Eu falei, vou falar pra ele, ver se ele me ajuda. O pagamento é antecipado, viu? Aí comentei com o cara. Aí falei, irmão, deixa eu te contar. Eu fui levar um cara antes e tal. E aí o cara pagou e tal, não sei como que é. Você pode me ajudar? O cara falou, não, calma aí. Aí virou pra trás e começou a falar com os caras em inglês. Os caras batiam no carro assim, dando risada. Não sei o que, falando, não sei o que. Eu falei, cara, mas o cara tá tirando sarro de mim. Aí ele virou e falou assim, não, deixa eu te explicar, esse cara aí trabalha pra eles são os donos da empresa. E eles estão dando risada que o cara te caloteou. Pode ficar tranquilo, você vai passar no cartão deles aqui, já cobra o do cara e cobra o meu também. Coisa boa! Glória a Deus. Já perdi. Os caras foram lá, pagou, um cartão, eu nunca tinha visto aquele cartão black de metal. Os caras tirou uma American Express daquele lá. Eu falei, nossa, eu nem sei se minha máquina passa isso. Ótimo. Foi engraçado. E aí eu trabalhando nesse transporte executivo, um dia eu fui pegar um rapaz no Almenate e ele tava lá, ele era técnico de som. E aí esse cara, foi gente, o cara era um carioca conversa muito, né? Eu também converso muito, então nós fomos conversando. Ele até falou, posso sentar na frente? Eu falei, pode, assim, então nós fomos conversando. E a gente conversando, ele falou, não, sou técnico de som, mas eu também faço isso, faço aquilo, faço... E acabei de descobrir um negócio aqui pra ganhar dinheiro na internet. Eu falei, é mesmo? Ele falou, Eu falei, o que é? Aí ele falou, tem um cara chamado Vitor Damasio. Esse cara hoje, esse Vitor Damasio, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Não. Esse Vitor Damasio, ele é mentor da maioria dos players que você vê hoje. Ender de Carvalho, todos esses caras são mentorados por esse cara foi um dos primeiros. E ele falou, tem um negócio chamado Hotmart aqui, você ganha mó dinheiro. Ele nem sabia o que era também. E eu falei, como que é? Ele falou, não, esse aplicativo e tal. Eu baixei o aplicativo e vim com aquilo na cabeça. Desse dia pra cá eu comecei a estudar. Eu falei, como que isso aqui dá dinheiro? Aí eu via lá e tal, fui começando, bloqueei conta, fiz tudo. Sofreu, bastou um pouco. Eu fui entendendo, como é que é? Ninguém falava muito disso. Aí eu comecei a seguir esses caras e tal. E aí, beleza, ficou nisso e eu fiquei estudando. Quando foi essa época, eu tava chegando, o Uber já tinha o Uber na época, mas o Uber não atendia em Embu. Não sei se vocês lembram, tinha uma época que era só São Paulo. Então os caras vinham de Uber. Só que chegava pra ir embora, eles não tinham. Então eles me chamavam, que era o mais perto do Uber que tinha. Os caras queriam um negócio melhor, então me chamavam. Só que aí, de repente, o Uber começou a chegar. Então, tipo assim, uma corrida que eu cobrava pra Guarulhos 250, o Uber cobrava 160. Então parou, entendeu? Eu falei, agora o que eu vou fazer? A concorrência, não tinha como concorrência. Aí eu falei, agora eu vou montar uma casa de ração. Nada a ver. Montei a casa de ação. Aí falei, poxa, agora na casa de ação eu vou começar a usar essas coisas que eu tô aprendendo. Eu tenho até uns vídeos lá, celular bem ruimzinho e tal. E aí na casa de ação eu ficava lá vendendo e no computador aqui, ficava no computador o dia inteiro. Cara, eu preciso entender esse negócio e ver se os caras ganham dinheiro nisso. Então eu ficava, eu tenho foto lá, até vídeo, de eu saía, fechava a casa de ação, ficava o dia inteiro no computador, eu fechava a casa de ação, eu ia pra casa. Aí a gente morava numa casa de aluguel lá que tinha uma escada. Embaixo da escada eu fiz tipo um escritório. Eu sentava lá e eu virava à noite estudando. Minha esposa lembra disso.
Eu, tipo assim, ficava a noite inteira estudando. E estudando YouTube. Então, tipo, tudo que eu aprendi de marketing não foi numa faculdade. Eu aprendi estudando de fato. Então depois você vai vendo. Eu fui vendo vídeo, aí você via isso, via aquilo. Pegava livro, pegava artigo. Até hoje. Sai um artigo lá no LinkedIn, tem muito artigo de marketing. Eu pego, eu vou ler. Porque, tipo assim, eu comecei no marketing assim, estudando. Raiz mesmo. Raiz. E o pior, eu não tinha dinheiro para investir. Então, por exemplo, eu comecei pelo tráfego pago. Eu não tinha R$1. Eu sabia fazer campanha, sabia subir campanha, mas eu não sabia se funcionava. Aí tem um amigo nosso chamado Henrique, ele é o dono da Fibrarts, dono da CT Titânio e tal. Na mesma época a gente estava treinando, e eu falei com ele, tem um negócio aí, chama tráfego pago. Ele já tinha uma loja de móveis e a fábrica dele. Eu falei, cara, tem um negócio aí chamado tráfego pago, que eu acho que esse negócio aí vai vender, você vai ganhar dinheiro pra caramba. E aí ele falou pra mim assim, ô Zé, pior que eu tô estudando esse negócio. Eu tô vendo uns vídeos e tal, e eu até tentei subir as campanhas, mas não consegui. Você sabe? Eu falei, sei. Na hora. E eu não sabia. Cobaia. Um monte de coisa que eu faço hoje, o primeiro eu não sabia fazer. De verdade, eu não sabia. Eu falei pra ele, sei, cara. Ele falou, então amanhã eu vou lá na sua loja lá e você sobe pra mim. Eu falei, subo, eu cuido pra você não precisa me pagar nada. E aí eu falei, eu vou te preciso servir de alguém. primeiro, vou te servir como cobaia. Eu fiquei 1 ano fazendo tráfego pago, mas por quê? Eu tava aprendendo. E aí o Henrique chegou lá comigo e falou assim, eu falei, quanto eu posso gastar? Ele falou, pode gastar 10 no cartão. Eu falei, 10 mil? 10 mil? Tá bom. Começou a fazer, ele começou a vender, e aí eu comecei a estudar, falei, poxa, tá certo, começamos a acertar. Tipo assim, a empresa dele deu uma alavancada de venda. Logo depois chegou a pandemia, então tipo, tava tudo fechado, a gente já tava fazendo isso. Então eu comecei a entender ali nessa estrutura que ele me cedeu. Então, tipo, eu sou grato a ele pra caramba por causa disso. Porque, tipo, eu sabia, eu tinha uma teoria, mas na prática eu não tinha, entendeu? Então, ele me cedeu e ele acreditou também ali. 10 mil reais. Deu certo, graças a Deus. Mas se não tivesse, talvez pra ele tinha gerado um prejuízo, entendeu? Então foi ali que eu comecei. E aí, dali eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. É esse negócio. Porque tipo assim, eu tenho muita facilidade para aprender sobre isso. Então, por exemplo, o site, meu primeiro site, alguém me perguntou, você faz site? Eu falei, faço, nunca tinha feito site, não sabia como fazia. Você faz fácil, quanto tempo você demora? Eu falei, 40 dias. Ah, tá bom, como que a gente faz? Paga 50% e depois 50% quando eu terminar, se você gostar. Beleza? Beleza. Eu juro, eu sentei na frente do computador, coloquei um vídeo no YouTube, como fazer site. Eu ficava lá, como é que fazia? Passo a passo. E foi o primeiro site que eu fiz assim, 100% YouTube. Então o cara fazia aqui numa tela e eu fazia aqui na outra. E foi assim que eu fui fazendo. Até o Felipe teve um site que ele pediu pra mim, ele já atendia ele e tal, e ele falou, eu queria fazer um site desse aqui. E era um site que você rolava, assim, o celular ele virava e tal. Você faz? Eu falei, peraí que eu já te respondo. Fui lá no YouTube. Já não sei fazer um site, agora quer fazer um site que vira. Que vira? Aí o que eu fiz? Peguei e coloquei lá, como é que faz isso aqui? Achei uns vídeos só em inglês. Aí eu pegava a legenda, ensinar de inglês, pegava a legenda, traduzia no Google pra me entender. Falei, cara, acho que dá pra fazer. Falei, fácil, irmão, deixa isso aí, domínio. Esse demora, não, velho. Esse demora uns 60 dias, cara. Isso aí é demorado pra fazer e tal. Porque eu não sabia. Então, assim, muita coisa do que eu sei fazer hoje foi porque eu tive que aprender, entendeu? E foi aprendendo sozinho, na raça. E hoje faz um site por quantos dias? Não, hoje eu faço. Dias, mas não é dias. Eu tenho que usar, eu uso a estratégia que um amigo meu que é chaveiro me falou uma vez. Ele falou assim, às vezes um cara tranca o caminhão com a chave dentro e eu tenho uma micha que eu chego lá e eu abro na hora. Só que se eu chegar lá e abrir na hora, o 150 que eu cobro é caro. Aí o que ele falou? Eu chego lá, eu dou uma limpada nas ferramentas, eu tiro as ferramentas, coloco lá do lado e tal, coloco uma bolsinha. Quando eu vejo que dá uma meia hora, eu vou lá e abro, pronto. Aí não tem problema. Então é o que a gente faz. Mas hoje o site dá pra fazer, tipo, hoje com IA, você faz o site em 1 minuto. Entendeu? Sobe e hospeda. É rápido. Então, tipo assim, hoje, graças a Deus, a IA é uma mãe. Quem não sabe fazer nada é porque não quer. Não quer, porque, eu aprendi no YouTube, ali no Google, que já era uma baita de uma ferramenta, né? Vamos se dizer. Mas com a IA hoje, se fosse hoje, eu aprendi 60 dias, eu aprendi em 2 dias. Gente, é o que eu falo hoje, né, falando da minha profissão. Gente, hoje a IA faz uma petição em 1 minuto. Em 1 minuto. Porque se às vezes levava tipo, um recurso. Não, eu vi esse dia, eu vi um vídeo, não sei se é verdade, um advogado ele colocou a IA pra fazer a abertura da... Eu vi. Eu falei, gente, essa pessoa tá... Eu falei, será que a gente vai perder nosso trabalho? Não,
Ele falou assim, com licença, doutor, não sei o que, eu vou fazer minha abertura, né? Colocou na IA. Foi válido? Eu acho que não, porque o juiz questionou, né? E cancelou, porque assim, aí foi ver no meio do processo tinha vários, né? Nossa. Assim, igual eu falo, a gente, na IA é ótimo. Só que assim, a IA te monta a petição, te dá a jurisprudência, só que aquela ali é inventada mesmo. Mas tem que montar a aí peça, você tem que montar, entendeu? Você tem que olhar, ver se aquele artigo tá válido. né? E é pra tudo isso aí, sabia? Tipo assim, eu vejo hoje o pessoal usando IA, eu faço imagem com IA, faço não sei o quê. Cara, a IA, ela ainda não tá pronta pra substituir ninguém. Ninguém, mas ela é um baita de um auxílio. Não, ajuda assim. Nossa, você dá uma celeridade, uma otimização no nosso tempo. Não, se você souber, né, utilizar, Não, é uma perfeito, maravilha. né? É a mesma coisa, você sabe que a IA, ela tem o mesmo princípio do Google. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Então, por exemplo, no YouTube, como que eu fazia para estudar? Eu demorava muito para me encontrar o que eu precisava, porque eu tinha que descobrir o que é tráfego pago. Tá, ele vai aparecer um vídeo. Eu olhava e falava, cara, mas não é isso, é outra coisa. O que é tal coisa? Colocava. Então, tipo assim, saber fazer pergunta para IA hoje é o que vai e te coloca para frente. Eu, quando eu quero estudar um assunto hoje, eu vou na IA. Eu falo para ela assim, me fala o que você tem de novidade sobre o assunto X. Tá, agora cria um artigo. Aí eu vou e leio o artigo, entendeu? Porque é a forma de a gente usar para poder estar na frente, né? Zenildo, um assunto polêmico. Tráfego pago e tráfego orgânico. Cara, Ixi, isso Maria. é polêmico mesmo, hein? Até eu quero saber desse. Eu vou te falar, depende. Depende muito. Mas o ideal é que seja os dois, né? Eu sempre falo isso. O ideal é que seja os dois. Mas depende. O que a gente quer? Quero um resultado muito rápido? Quero tráfego pago. Você paga por ele. Não, eu quero construir uma audiência, uma autoridade. Eu quero algo que vai ser a longo prazo. Aí o orgânico. O orgânico ele é melhor. Por que o orgânico é melhor? O orgânico você consegue trabalhar, lembra aquela jornada de autoridade? O orgânico você consegue trabalhar ela inteirinha. No tráfego pago não dá muito tempo, ou quando dá você tem que investir muito dinheiro, porque você precisa aparecer mais vezes. Então se eu quero gerar autoridade dentro do tráfego pago, eu preciso aparecer para você mais vezes falando do assunto que te interessa. Ponto, beleza. Só que para mim aparecer para você mais vezes, tem que pôr mais dinheiro lá. Então se eu tenho esse dinheiro para investir, é válido. Se eu não tenho, vou para orgânico. Orgânico eu preciso de maior frequência, e aí você precisa de mais teste. E todo orgânico, para viralizar, ele precisa ter alguns gatilhos. E nem sempre você colocando esses gatilhos, ele vai viralizar. Então você precisa de muito teste, muito tempo, né? É o que eu tava falando, não sei se vocês já viram esse pastor da UAI Veículos, já viram esse cara? Sim. Esse cara coloca um cara para filmar ele lá, e ele posta, geralmente a gente fala assim, que é o que tá na teoria. Um vídeo por dia, no máximo 2, porque senão o algoritmo vai derrubar seu alcance. Já ouviram isso? Então, o cara posta 10 vídeos de 3 minutos. E viraliza os 10. Então, tipo assim, você vê que hoje em dia o algoritmo não tá mais tanto padrão, não. Ele tá dependendo da entrega do conteúdo mesmo. Então, o orgânico, ele leva mais tempo, você precisa ter mais trabalho. Né? Agora, o pago, ele vai te trazer resultado muito mais rápido. Para venda, eu sou a favor do pago. Sempre. Ela vai gerar venda mais rápido. Zenildo, é até interessante citar que o marketing... estratégias, né? Então, o que funciona para o meu negócio não funciona para o negócio da América e não funciona para o negócio do Zezinho. Exatamente. Então, precisa ter estratégias direcionadas para cada negócio, correto? Certo. É até legal você falar isso. Até hoje a gente estava fazendo um vídeo sobre isso, né? Direto chega a pessoa e me fala assim, você é especializado em B2B ou B2C? Mas, cara, a gente entende de pessoas. Porque se a gente for pensar que o B2B é uma pessoa que está por trás, você precisa só entender o comportamento dela, né? Então, se eu sei que é uma pessoa final, eu preciso entender o comportamento dela. Muda se não muda? Porque, por exemplo, se eu preciso atender o trabalho da América, eu quero atender empresas, eu vou ter que falar com eles em qual horário? Talvez ali dentro do comercial. E aí depende. O que eu vou vender para ela? É uma necessidade? Porque se for uma necessidade, o seu geralmente provavelmente é necessidade. Sim. Porque o cara só procura um advogado quando ele precisa. Ele não vai, tipo, cara, hoje eu acordei, vi a América que eu vou contratar ela só pra deixar ela stand-by. Ninguém faz isso, né? Seria Não, bom, né? ninguém faz isso, jamais. É só quando tá pegando fogo mesmo. Então é necessidade. Então esse cara, o comercial, se você for vender pra B2B, esse cara a necessidade dele vai ser das 8 às 20, mais ou menos ali, talvez até às 10 com um decisor. Por quê? O funcionário, o gerente, ele só vai pesquisar o problema da empresa nesse período. Ele não vai chegar em casa e vai pesquisar, a não ser que ele seja o dono. Se ele for funcionário, ele não vai. Então eu preciso aparecer para esse cara dentro dessa janela, né? Agora, se eu estou vendendo um produto, uma caneca dessa, aí eu posso aparecer em qualquer horário. Geralmente no período da tarde melhor, que é o melhor horário de quando o pessoal está ali navegando. Então, assim,
você precisa entender sobre pessoas. Se você entendeu sobre pessoas, você consegue criar uma estratégia para qualquer negócio. E aí muda, depende do que você quer. Eu falo que nem é tanto do negócio. Não é todo negócio que você precisa mudar a estratégia, mas é o que eu quero com aquela estratégia. Se eu quero vender, basicamente a estratégia vai ser a mesma para qualquer negócio. Eu preciso de 4 coisas. Eu preciso da atenção da pessoa, porque se ela não estiver olhando para mim, eu não consigo vender nada para ela. Eu preciso gerar uma conexão com ela, porque se eu não tiver conexão, ela vai comprar com quem ela tem. Eu preciso gerar um desejo nela. Se eu tiver essas 3 coisas, eu gero a 4ª, que é a conversão. Independente do negócio. Então eu só preciso entender. Poxa, se eu vou falar de uma academia, eu preciso criar essas sensações, mas voltado para a academia. Se eu estou falando sobre um outro produto B ou Y, eu preciso entender o produto, a oferta, e comunicar esses mesmos gatilhos para gerar venda, entendeu? Então, assim, basicamente você precisa entender o produto e quem é o público dele. O resto, a estratégia não muda muito, não, viu? Se falar que muda muito, é mais para enfeitar o pavão, entendeu? Vai mudar a comunicação. Fazer o funil mesmo. Funil. Então, por exemplo, se eu vou falar com o B2B, eu vou falar mais por e-mail. Porque aquele cara, geralmente, o computador dele é bloqueado, ele não consegue estar nas redes sociais, no horário comercial, eu vou falar com ele por e-mail. No máximo, LinkedIn, entendeu? Agora, poxa, não estou falando com empresa, eu quero falar com uma pessoa para vender o produto. Aí eu vou falar nos horários normais mesmo, porque aquela pessoa está no celular dela o dia inteiro. Ela está com o computador da empresa aqui, mas o pessoal dela está no celular. Então vai depender de quem você quer vender, o produto que você quer vender e o local que você vai aparecer. Que é aí que a gente fala da estratégia. A estratégia está nisso. Poxa, eu vou postar um vídeo? Vou. Tá, se eu só postar vídeo, eu só estou postando vídeo. Se eu só fazer um post, eu estou só fazendo post. Se eu não tiver estratégia, se eu não sei para quem eu quero aparecer, o horário, o que essa pessoa está fazendo, se ela é mulher, se ela é homem, entendeu? Se eu não sei isso, se ela é mãe, se o filho dela tem poucos meses, se ela já não é mais mãe, se ela não é mãe, né? Então, tipo assim, se eu sei isso, se eu definir a minha persona, aí pronto, aí você consegue criar. Poxa, com esse eu vou comunicar isso, com esse eu vou comunicar aquilo, com esse eu vou comunicar aquilo outro. E aí esse cara vai ser o que você vai usar no funil, que é o que você falou. Eu chamei a atenção desse cara, ele entrou no meu funil. Aí eu preciso gerar uma conexão com ele desce meu funil. Se eu me conectei com a Adri, ela já desceu. Já não preciso mais chamar tanta atenção dela. Eu já tenho e ela já se conectou. Eu preciso causar um desejo nela. Eu preciso falar, Adri, ó, meu produto faz isso. Você não quer isso? Sua dor não é essa? É, então meu produto resolve essa dor. Por que eu sei que ele resolve? Porque ele já resolveu a dor desse. Entendeu? E aí ela desce para ser a converter e ser minha cliente. Então vai depender muito do que você quer e de quando você vai aparecer. Que a gente fala que a estratégia o marketing em si, ele não é postar foto, fazer vídeo, isso não é marketing, isso é execução, publicidade. Quando você pega a publicidade é isso, ela executa aquilo. O marketing ele é a estratégia que está por trás daquela publicidade, entendeu? Um outdoor é uma publicidade, só que, poxa, o outdoor no local certo ele vai me trazer resultado, no local errado ele só vai me trazer prejuízo, entendeu? O marketing é o que vai fazer isso, ele vai analisar, poxa, aqui está no local certo? Ah, beleza, pode investir aqui que vai dar ROI. Não está no lugar certo, você não vai ter retorno, ou vai arriscar e vamos ver o que dá. Então o marketing ele é a estratégia por trás de tudo que acontece e tudo que a gente vê, que é o que a gente faz de diferente hoje. Então, por exemplo, quando eu vou subir uma campanha para um cliente meu, principalmente quando ele vem de outra agência, eu peço para ele pelo menos 1 a 2 semanas, porque eu preciso entender tudo o que ele está fazendo, tudo o que ele tem e o que ele não tem, para aí sim a gente começar a falar de tráfego pago. Eu tenho cliente que já ficamos 15 dias sem subir tráfego pago, porque a gente pegou uma conta de anúncio que ela não tinha nenhuma tag. Ou seja, o cliente ele viu o anúncio e eu não sabia mais nada do cliente depois que ele viu. Eu não sabia em que momento do funil ele estava. Não sabia se ele tinha adicionado produto ao carrinho, se ele tinha comprado. E aí, quando a gente entendeu, poxa, agora eu tenho as tags, agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Boa, vamos subir um pouquinho de verba? Ah, eu tenho R$1.000, não, vou subir 200. Vamos ver, só ver se a tag está funcionando. Sentiu, está funcionando. Beleza, agora vamos meter pressão. Então, a estratégia ela é mais importante do que a execução no caso do marketing. Porque qualquer execução sem estratégia você vai gastar dinheiro, entendeu? Que é a parte do tráfego que a gente falou. Se colocar dinheiro 10 mil lá, eles vão comer. Agora, se você vai ter resultado ou não, o problema é seu, entendeu? Não é tão simples assim como você faz meu marketing, marketing da minha empresa, por favor? E acha que fazer eu faço, mas você vai me ajudar? Vamos, porque assim, é exatamente o que a Adri falou, o pessoal acha que é milagre. Acha que é milagre. Ou por exemplo, é um pouco mais caro, né? E eu sei fazer sozinho. Pô, você sabe fazer sozinho, mas tem que saber o mínimo. Exatamente. O mínimo de conhecimento. É o que eu falei, subir campanha no tráfego pago é simples, né, Adri? Você já subiu. Sim. É simples, não tem segredo nenhum. Agora, poxa, a configuração do que eu vou fazer, para quem que esse cara vai aparecer, meu criativo vai falar o quê? Entende? Isso aí é difícil.
Acompanhar, né, essas acompanhar as métricas. métricas, ver se ela está dando resultado ou não. O Google, por exemplo, tem muita palavra-chave, então, poxa, essa palavra-chave gerou conversão? Não gerou, então, poxa, eu vou negativar ela. Essa daqui não está trazendo o cliente que eu quero, negativa ela. Então, você tem que fazer um acompanhamento que ele é diário. E aí, se você não entender esse comportamento do usuário, que é o usuário de celular, esse cara está no celular, está no computador, se eu não entender isso, esse dia a gente estava fazendo de uma cliente nossa que vende joias, é até cliente da CDM também. E aí eu fui fazer uma análise e falei, cara, você sabia que a maioria dos seus clientes, eles compram na hora do trabalho? Ela falou, não. Por quê? Eu falei, porque 60% aqui está acessando via computador. Ninguém compra pelo computador em casa. Eu nunca vi isso. Então, se está comprando pelo computador, porque está comprando no trabalho. Ela falou, faz sentido. Eu tenho muito cliente que é daqui dos escritórios aqui e tal. Ela falou, faz sentido. Eu falei, então, esse cara aqui você tem que comunicar nesse horário. Que é o horário que o cara está querendo te atender. Manda um e-mail para ele dentro dessa janela de horário aqui. Entendeu? E esse cara vai ser mais eficaz no e-mail do que no WhatsApp. Porque às vezes o WhatsApp ele não pode olhar, mas o e-mail ele pode. Sim. Entendeu? E essas coisas fazem todo sentido, né? Faz todo Porque sentido. assim, isso só vai saber disso contratando realmente quem conhece, quem conhece. sabe. Exatamente. Então, assim, qual a possibilidade dela saber dessa informação se ela não contratasse ninguém? E era para saber, porque ela tinha vindo o Charles e o Theo, eles atendem eles. E a primeira reunião que a gente fez, o Charles estava junto. E aí a primeira análise que eu fiz com ele, eu falei, olha, tá bom, seu e-commerce aqui faturou isso, tal, beleza? Não, tá tudo certo. Eu falei, mas um problema que a gente tem aqui, a gente tem 100 mil reais em carrinho. Ou seja, a pessoa quis seu produto, ela adicionou ao carrinho, mas ela não comprou. Por que ela não comprou? Ela falou, aí o Charles brilhou, ele falou, 100 mil? Eu falei, Charles, aqui pelo menos 20% a gente tem que converter. Como? Fazer remarketing. Então, a gente precisa de verba para trabalhar esse cara e lembrar que ele tem um produto no carrinho, porque a maioria das vezes a gente adiciona o produto lá no carrinho e esquece. E aí o que a gente precisa fazer? Lembrar para esse cliente. Poxa, tem que aparecer lá no Meta quando ele vê. Vai assim, volte aqui, afinal ele só compra com 10% de desconto. O Mercado Livre faz muito isso, né? Provavelmente você já fez. No e-mail. Gente. A gente faz, seu produto tá aqui, tá esgotando. SMS, né? WhatsApp, e-mail, todos os canais. Então a gente trabalha muito multicanal. Sou a favor de usar todos os canais. Então, poxa, quando esse cara ele entra, ele fala, eu vou comprar, realmente eu comprei. Ele entra e compra. Então, se você não vê esse número, era um número que eles tinham, mas eles não viam, entendeu? E é isso que a gente faz, a gente olha o panorama todo para poder traçar uma estratégia. Às vezes não compensa, às vezes eu tenho um funil tão cheio no meio que eu não preciso. Se eu tiver R$1.000, eu não gasto ele em topo de funil, porque eu não preciso mais aparecer para quem não me conhece. Eu preciso aparecer para quem já me conhece e que ainda não comprou de mim. Então é isso que a gente tem que ter, essa análise mais ampla, né? Que hoje, de verdade, poucas agências fazem, a gente faz, porque a maioria dos meus clientes vieram de outras agências, e quando a gente mostra isso, que é o básico, você não tem uma tag, você não sabe se esse cara foi no seu site, qual página ele acessou. Aí a pessoa fala, mas dá pra saber? Eu falo, não, se você abrir aqui, o próprio Google ele te mostra, tem uma pessoa no seu site agora. Aí eu mostro pro cliente, tá vendo? Tem uma pessoa, ela tá nessa página. Ela saiu dessa página e foi pra outra. Ela não mostra a pessoa, mas ele mostra um número. Então, a maioria das pessoas não sabem isso. Eu falo, então, poxa, desculpa, mas você não trabalhou com agência de marketing. Você trabalhou com alguma coisa. Um aventureiro. Um aventureiro. Então, você precisa saber essas análises, porque afinal você está comprando, né? Então, é isso que a gente faz. A gente tenta fazer o mais transparente possível, mostrar o que era, o que não é. Se o nosso resultado for ruim, eu mostro para o cliente. Mas, cara, a gente está tendo um resultado ruim aqui, já não sei o que fazer mais. Vai ter que mudar ou estratégia, sei lá, tem que mudar. Produto, Vamos de qualquer testar. coisa. Exatamente, é isso aí. Exato. Que loucura, hein? A gente já tá finalizando, né? Sim. Passou rápido, né? Passou rápido. Passou rápido esse momento. Bom demais. Tem onde tomar café lá dentro também, né? Ele gosta de um café, né? Então tá bom, porque assim, eu já tenho que sair daqui, porque não A América já gosta de cafezinho então já marcado já. Bora, café aí, viu? Porque foi muito rápido essa etapa. Vambora. Então quem quiser também conversar, contratar serviço, chama com um cafezinho, né? Bora, a gente tomar um cafezinho. café, entender. Cara, a gente, muito negócio a gente atende, e aí às vezes a gente meio que só orienta, cara. Porque às vezes realmente, não, dependendo do negócio, não tá no momento dele ter um marketing mesmo. E eu falo pra ele, compensa pegar um estagiário, pede pra esse cara fazer vídeo aqui pra você, te ajudar no atendimento do WhatsApp, já vai te resolver um problema. Quando passar disso, aí você chama a gente. A gente é bem transparente, né? O nosso negócio é sempre trabalhar com essa transparência, porque a gente entende, né? Como a gente veio de vários negócios, então a gente sabe a dor exatamente de muita coisa, né? É isso aí. Para finalizar, eu quero perguntar para você falar um pouquinho aí sobre a atuação nas inaugurações de academias, né? Poxa, legal.
como o mesmo Lucas falou em um podcast, né, sobre você, o Lucas referência, né? Parceirão nosso, Referência aí nas inaugurações. O Lucas você não pode acreditar muito não, que ele é muito parceiro nosso, tá? Não, eu falo assim, ó, o Lucas, eu acho que assim, Lucas, ele vai ver, o Lucas, ele levanta a gente, né? Eu acho que assim, isso é muito bom, porque a gente vê, a gente que tá no empreendedorismo, a gente vê que é difícil, é o que você falou, ninguém te apoia, você dá certo. Então assim, ninguém acredita no seu sonho, meu, e o Lucas... A gente adora. Meu, e é importante porque assim, o Lucas é um cara muito bom. Hoje, graças a Deus, eu tenho um círculo ali bem legal. Eu tenho o Henrique, esse cara que me ajudou lá no começo. Ele vai vir no podcast. Vai vir? O Henrique gente boa demais. Aí, executor, meu. O Henrique, ele cria uma ideia hoje, amanhã ele tá fazendo. Doido. Ele falou, vou criar uma academia, vou construir uma academia. No outro dia ele tava lá, comprou equipamento, nem cabia na academia. Foi muito bom pra gente, até hoje, é um parceiro nosso. Aí, o Felipe, outro cara que a gente se conectou assim, que o Felipe, eu falo pra ele, irmão, só de eu estar do seu lado, eu aprendi tanto. Hoje, eu não ganharia, eu falo em dinheiro, o que eu ganho hoje, se não fosse pelo Felipe. Não é por indicação, não, mas é por ver o que ele fazia, e eu falo, caramba, isso é... Meu, às vezes a gente senta no carro, ele tá indo e fala, meu, aí eu vou fazendo pergunta, né? Como é que você gerencia tanta loja assim? Aí, pô, não, faça assim, ó, aqui no WhatsApp, meu gerente faz isso. Caramba, legal. Aí às vezes ele fala, como que você faz tal coisa? Aí porque ali eu falo pra ele, tem não um é dom. referência, né? O cara é muito bom em gestão. Em gestão, eu não conheço. E a Bruna? Poucas Bruna pessoas, de vendas também. A Bruna pra venda. A Bruna, minha esposa, foi na loja dele. Comentei com você, né? Minha esposa, a Bruna. Eu te amo, amor. Bruna, calma que a gente vai falar de Bruna pra Bruna. A Bruna, a gente parou, vamos lá. Eu já atendi o Felipe e falou, então você entra lá na Music Case, você vai comprar essa película de vidro de R$10. Não precisa mais que isso. Tá bom? Beleza? Beleza, tá bom. Ele entrou lá, eu no carro na frente no celular, né? Tava trabalhando. Daqui a pouco ela voltou no carro assim. Eu falei, o que foi? Ela comprou uma película de R$100. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, mano. Ele já pensou em comprar comprar a Bruna, certeza. Não, você é vendedora. Ela falou, eu fui lá, a menina não tinha película de vidro. Quando eu tava saindo da porta, a Bruna tava chegando. A Bruna perguntou se eu tinha comprado, se eu tinha achado que eu queria. Eu falei que não. Ela foi lá e me vendeu uma película. Tá vendo? O marketing não funciona, agora a venda funcionou, cara. Aí eu falei pra ela, amor, mas você é vendedora. Ela falou, não, mas ela foi muito boa, a venda foi melhor que eu. Eu falei, então... Você tá vendo? Vendeu, cara, Felipe. Então assim, são referências. O Lucas é outro cara que também a gente, poxa, eu ligo pro Lucas e falo, meu, vamos almoçar, só pra mim tirar umas dúvidas. Então, graças a Deus. Tô com saudade de você, legal cara. Essa troca, né? Porque assim, eu acho que a gente falta muito dessa troca. As pessoas acham que ficam pensando tanto na concorrência, numa competição, exatamente. É tão desnecessário que assim, pô, a Delivery faz marketing. A gente tá na mesma mesa. Na mesma coisa. Não, cada assim, um com as suas coisas. Às vezes o Felipe tá abrindo uma agência de marketing lá também. Sim. E a gente já foi associar, acabou não dando certo, ele tá montando. Mano, ele me liga, falou, não, irmão, faz isso que é melhor e tal. Porque, tipo, pra mim é um parceiro. Os meninos da CDM, os meninos são meu parceiro, assim. Tipo, eu ligo pra eles e falo, irmão, vou comprar uma mesa. O que vocês acham? Charles, vamos fazer conta? Charles, vocês conhecem o Charles, né? Vamos fazer conta e tal, não sei o quê. Então, assim, graças a Deus a gente tem um ciclo que é muito bom. Aí ele fala, não compra mesmo. Não compra, já falou pra mim. A mesa não. Mês passado ele falou assim pra mim e pra minha esposa, a Bruna na reunião. Vocês não podem comprar nada. Se acabar o mercado, vocês não vão comprar pra gente organizar aqui. Mas até isso é bom, né? Porque até isso que vai te direcionando pra cumprir e acertar o foco. Exatamente. E aí, você falando das academias, né? Eu já atendi o Felipe na Uzi Case. E aí, numa época, numa reunião, eu falei, por que você não investe em academia? Na época o pessoal estava investindo. Ele falou, você acredita que eu tô vendo a academia? E aí eu falei, caramba, legal e tal. Ele falou, tô vendo aqui, tô vendo umas franquias, ele ainda não tinha fechado. E aí um dia ele fechou, ele falou, acabei de sair daqui e fechei. Deixa eu te falar, você faz o marketing pra mim? Eu falei, irmão, eu sei como fazer, mas eu nunca fiz. E aí quando você tá investindo? Ele falou, 2 milhões. Eu falei, irmão, pega os caras, tem alguém aí que já faz? Ele falou, não, tem uns caras da agência, o cara me cobrou 40 mil de tráfego, o cara pediu pra colocar tráfego, mas não sei quanto de contrato. Eu falei, irmão, eu te dou um apoio, mas contrata os caras, porque os caras já sabem fazer, os caras já estão fazendo isso, não já? Não, são da própria franquia. Eu falei, então, pega os caras, pô, eu vou te dando um apoio aqui, não precisar e tal. Porque eu falei, meu cara tá investindo 2 milhões. Eu pego, não dá certo, porque eu sei a teoria, a prática eu não sei.
E aí quando a gente fechou esse negócio de gerente, ele falou assim, ó, enquanto tá na obra, vem um dia sim, um dia não, só pra gente alinhar algumas coisas. Pra mim foi uma escola. É que eu tô falando, eu odiava trabalhar com alguém. Mas, poxa, pra mim, tipo, em 30 dias, eu aprendi o que eu não aprendi há sei lá quantos anos. Tipo, numa entrevista eu vi o Lucas entrevistando as pessoas e ele falava pra mim assim, Zé, senta aqui. Por isso que eu falo, o Lucas é muito bom. E ele é muito bom de pessoas. Eu nunca vi um recrutador igual o Lucas. Ele sentava, ele fazia a pergunta, daqui a pouco ele falou pra mim assim, ó Zé, essa aqui a gente vai ter que contratar, porque não vai ter, mas ela vai dar esse problema. Meu, passou uma semana, a pessoa deu exatamente o problema que ele falou. Eu liguei pra ele e falei, irmão, você é o bichão mesmo. Isso é bom mesmo? Então, de recrutador, ele é muito bom. E aí a gente começou a fazer lá. E aí chegou lá, viu os marketing lá, que o pessoal fazia, os caras subiam pra publicidade. Eu falei, Felipe, isso aí não vai dar certo não. Ele, por quê? Eu falei, meu, isso aí não vai converter. Nunca. Ele, não, mas deu certo. Os caras falaram que inaugurou a academia com 1000 pessoas, 1000 alunos. Eu falei, então tá bom, então talvez funcione, mas eu acho que para melhorar isso aqui, a gente ia começar a fazer story, você precisa criar um roteiro, aproveitar a obra, o tanto de conteúdo que a gente tem aqui, já tirava um barato lá com os pedreiros e tal. Ele, você acha? Eu falei, tenho certeza, tem que fazer isso aí, aparece você e a Bruna e tal. A Bruna, na época eles estavam abrindo mais lojas, então tipo assim, a Bruna estava abrindo loja, o Felipe na obra. Eu falei, irmão, então eu faço. Ele, então beleza, então eu faço. E aí eu comecei a fazer os stories, Daqui a pouco eu vi os tráfego pago, o pessoal subia. Eu falei, isso aqui não vai converter. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, os caras me pediu 10 mil, Zé. Eu já fiz aqui. Eu falei, não vai. O que a gente tem que fazer? Eu falei, a gente tem que fazer vídeo. Vou criar um roteiro aqui. Vem você e a Bruna, vamos fazer um roteiro. A gente já vai gerar isso aqui, que vocês são donos e tal. Comecei a criar estratégia junto com ele. E aí, o que deu muito certo? Porque eu sabia de marketing. O Felipe não sabia de marketing, mas ele era muito bom de comercial. Então, tipo assim, eu fazia estratégia até o lead chegar. Do lead pra frente, o Felipe falou assim, e aqui quando ele chegar aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Aí eu falo, caramba, muito complementava, louco. Né? Eu complementava. Então, tanto que hoje, depois da Pano Bianco, foi aí que a gente começou com isso. Então a gente criou essa estratégia, eu fui mapeando, porque eu já tinha na teoria, eu comecei a mapear. Depois disso a gente fez a Morelos, sucesso também, 850. Na Pano Bianco do Felipe e da Bruna, no dia da inauguração tinha 872 alunos, de porta fechada. Uma semana depois, 1.200 alunos, fora de Gympass Local Pass. Então, tipo assim, a franquia, o pessoal da franquia assistiu os nossos vídeos. Então, tipo assim, hoje eu conheço o pessoal da franquia que os caras falavam, os caras mandavam no grupo. Os caras mandavam no grupo assim, tá muito legal isso aí. Eu abri a live e você via lá só os pessoal da franquia. Da franquia da Pano Bianco entrando pra assistir. Então, tipo assim, a Pano Bianco do Imbu virou referência na franqueadora, pelo lançamento, mas também pela gestão que eles fazem hoje. Porque hoje, acho que, se eu não me engano, eles foram ranqueados até como o primeiro de melhor avaliação. Porque o Felipe Abrões tem muito cuidado nessa parte de venda. Mas o marketing ele deu muito certo. E aí o Felipe falou, eu conheço a Brenda e o João, eles vão montar uma academia e tal, eles pediram, vai vir aí. Vamos conversar com eles? Vamos. Tá bom. Pegamos, fizemos a estratégia lá, deu certo. Inauguramos a Morelos com 800 alunos também de porta fechada. É um sucesso até hoje, a gente está fazendo da piscina deles agora também. Então deu muito certo, depois a gente pegou a Skyfit Metrô Capão, agora a gente pegou a Pano Bianco Itapevi e todas foram dando muito certo, a CT Titânio. E aí foram todas dando muito certo porque a gente criou uma estratégia que realmente funciona, que é baseada nesses princípios que eu te falei. Então a gente precisa chamar a atenção, você vai gerando conteúdo até você chamar a atenção daquela pessoa. De tempos em tempos você vai gerando uma conexão, entendeu? Então, o Henrique é um cara muito explosivo, vocês vão ver o jeito dele aqui. E lá na CT Titânio, no Jacira, a primeira dele, de vez em quando ele arruma umas tretas lá no Instagram. E aí responde. Não, e aí a gente fica, eu fico mandando no grupo, Samu, tira o Henrique do Story e tal. Agora, nessa segunda unidade, o que a gente percebeu? Eu fui lá e eu comecei a perceber que os alunos estavam revoltados, porque ele comprou uma unidade que já existia. Eu percebi que os alunos estavam revoltados com a equipe, com a academia. Eu fui lá esse dia e falei, Henrique, seja explosivo, irmão. O problema é você não ser agora, porque eu tô falando pra você. Eu falei, mas xinga, faz tudo mesmo, porque é a energia que o pessoal tá querendo agora, entendeu? Então por isso que a gente tem que identificar, o que tá acontecendo aqui? Pra onde a gente direciona? E aí a gente criou essa estratégia pra academia. E funciona, e tem dado muito resultado, graças a Deus. Esse mês passado inaugurou uma que a gente deu um apoio. É de um amigo nosso que é da Pano Bianco. E ele estava fazendo uma estratégia com uma outra empresa e tal, só que não estava vendendo, acho que estava com 100 alunos. Já estava 2 meses com o carrinho aberto. Aí eu falei, irmão, vou te dar uma coisa. A gente foi lá. Eu falei, aqui no mês você já queimou um monte de etapa, né? Mas aqui dá pra gente fazer isso, vamos tentar? Vamos. Aí, graças a Deus, nós vamos com 600 alunos lá.
E aí ele, pô, fez até um vídeo, falou, Zeno, obrigado, se não fosse você não daria certo. Por conta da estratégia, entendeu? Então, às vezes, a pessoa só replica, que eu falo. Às vezes, você tem uma empresa fazendo marketing para você que ela só replica alguma coisa e ela não entende. Se você não entende o seu público, você não vai vender para ele nunca. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem uma estratégia bem legal para a academia. A gente está montando agora um braço da digital, vai chamar Verofit. A gente vai focar nessa parte de academias, a parte de wellness também. A gente tem alguns clientes que são fábrica de equipamentos, alguns parceiros também de sistema. Então a gente vai abrir um outro braço focado nisso aí hoje. Mas tudo começou lá na Pano Bianco. Então sou muito grato a eles lá e a parceria que a gente tem até hoje. Até hoje são meus clientes e meus parceiros lá. Top. E já precisa marcar um café, né, amiga? Vamos Essa resenha continua, né? Bastante, né? Passou rápido mesmo, hein? Muitas coisas ainda, não deu tempo de contar. Muita coisa. Denildo, meu carinho é enorme. Sabe, desde aquela primeira conversa. Parceiro, né, parceria fechadíssima. Fechadíssima. Eu acho que de todas as nossas conversas, eu acho que o que mais me impactou foi quando em um dos projetos que ainda vai acontecer, vai chegar, que tá aí, né? A gente precisa até marcar uma conversa sobre isso, tá aí. É o próximo. Quando você falou assim, comprei a sua ideia. De fato, eu estou vivendo exatamente o que você falou. Então, todas as pessoas, Ricardo, que eu já conversei, o Felipe, que eu já conversei, eu acho que a sua essência é isso, né? De você falar assim, acredito, então bora dominar o mundo, né? Vocês sabem que na Pano Bianco, até hoje, tem pessoas que acham que eu sou sócio lá. Teve um evento lá agora, o locutor. Os donos aqui, o Felipe e o Zenildo. Eu olhei pro Felipe e falei, cara, minha parte, mano. Falou, oxe, tá caindo pix na minha conta, não. O seu contato no meu celular passava como Zenildo Pano Bianco. Então tem um monte de gente. Eu não tenho nada, gente, eu tenho uma parceria, mas não tenho nada. Mas, cara, as pessoas acham por quê? Eu chego lá, até hoje, eu chego lá, brinco com todo mundo, conheço o pessoal. Direito de imagem tá rolando, assim, tá né? Rolando. Tá querendo atuar. A gente já precisa saber tá aí, vendo? né, Felipe? E aí, cara, então a gente, de fato, a gente compra. Quando eu falo com meus clientes, eu falo assim, a gente tá vendendo quanto? Porque, de fato, eu entendo que se o meu cliente vem, não é porque eu quero ganhar comissão, não é porque eu quero aumentar o meu preço. Porque eu quero entender, estamos tendo resultado? Estamos. Se a gente estiver tendo resultado, a gente está tendo resultado junto. Não estamos tendo resultado, eu também não estou tendo. Então, a gente trabalha sempre com condições. Mas é isso. Obrigada mesmo por aceitar o convite, por estar aqui, compartilhar um pouquinho sobre você, sobre o marketing. Muito sucesso sempre. Muito obrigado, né? Que eu não conhecia o Zenildo pessoalmente, né, eu só conheci o Zenildo por trás só do Instagram, só dos stories, não conhecia. Muito prazer, muito obrigada, viu? Eu falo assim, graças a Deus a gente tá tendo muita sorte, né, amigo? A gente só tá com as energias, pessoas com energias, né? conversa boa. Muito bom. Então, muito obrigada, muita prosperidade no seu negócio. Que Deus abençoe. E o café me espera que eu vou lá, Vambora, tamo junto. Gente, obrigado mesmo, viu? Posso mandar um abraço aqui? Claro, com certeza. Por favor. Preciso mandar um beijo pra minha esposa, a Bruna. Sem ela, de verdade, eu acho que eu não teria nada, assim, porque ela realmente é aquela professora que investiu. Eu falo pra ela que ela me deu um golpe da barriga. Os desafios. Não, eu falo que ela me deu um golpe da barriga. Eu falei, você me viu quebrado e aí você tá me dando um golpe da barriga que é pro futuro, daqui 10 anos, né? Você precisa de advogado, viu, Bruno? Pensão aqui, ó. É a especialista. Então um beijo pra minha mulher, um beijo pra minha filha Zoe, que é minha riqueza. Hoje eu acordo e eu faço tudo que eu faço por causa da Zoe. É demais, é um negócio surreal, né? Vocês são filhos, não? Não. Nossa, é um negócio que não dá pra explicar. A Soraya tem 5, quase. Misericórdia, Soraya, sim. Mas é bom. Então um beijo pra minha filha, um beijo pra minha mãe, pro meu tio, minha família toda lá, é isso aí. Bora. Obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Eu quero aqui agradecer aos patrocinadores Espinosa Veículo, Academia Pano Bianco, Agência A Digital e Barbearia Dom Cortês. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, gente.